Já estamos de volta. Hoje a gente está falando aqui no Mais Saudável sobre a esclerose lateral amiotrófica, doença que ficou conhecida como ELA. A gente já falou um pouquinho das causas da doença, do diagnóstico, como que é feito. Agora a gente vai falar sobre tratamento, tanto para o paciente quanto para os familiares desse paciente. Mas tem perguntas chegando aqui do Brasil inteiro também. Eu quero aproveitar essa oportunidade com a doutora Ellen, doutora Isaíra aqui, para tirar suas dúvidas também, tá bom? A Gisele Marques de Gonçalves, em Minas Gerais. Gisele, obrigada pela sua participação. Ela pergunta, minha amiga de 46 anos fala que a cabeça balança ou às vezes faz um movimento repetitivo com a mão e aí a cabeça balança também. Ela gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com a doença, doutora Isaíra. São sintomas um pouco vagos, mas as estereotipias, né, que esses movimentos repetitivos não tem muito a ver com esclerose lateral amiotrófica, né? A chance é que não seja. A chance é que não seja. O balançar a cabeça também pode ser até um movimento estereotipado, né? Que é as manias, né? Ou os aqueles tiques, famosos tiques. E com relação à idade dela, 46 anos, é uma idade que geralmente aparece a doença ou ela aparece um pouco mais tarde? Sim. É uma idade, por isso que ela também acaba sendo muito cruel, porque ela aparece numa idade extremamente produtiva do paciente. Exatamente. O paciente ainda jovem, né? Ainda jovem, numa idade adulta produtiva, né? Então, assim, com vários projetos. Então, é uma doença que ela interrompe, né, vários projetos. Na idade mais produtiva. Na idade mais produtiva, exatamente. E aí, uma vez que o diagnóstico foi fechado, então, se a pessoa realmente tiver ela, como é que é feita essa fase inicial do tratamento, doutor? Quais são as primeiras providências que a família deve tomar? Primeiro, como é difícil fechar o diagnóstico, neste tempo que você não fechou o diagnóstico, teoricamente você já está tratando o paciente. Ele já está com medicamentos? Porque o paciente às vezes tem náusea, o paciente às vezes tem um enrijecimento, você pode usar algum medicamento que faça esse músculo amolecer um pouco, desde que não afete a fisioterapia, que também o paciente já vai estar fazendo. Quer dizer, mesmo sem você o diagnóstico não fica parado fechado, no tratamento esperando fechar o diagnóstico. Ele já começa antes, né? Enquanto está sendo feito o diagnóstico. Enquanto a gente está amadurecendo o diagnóstico, a gente já está tratando. E qual é o papel desse medicamento? O que ele faz ali no organismo da pessoa? Então, o medicamento que a gente usa, né, quando se fecha o diagnóstico, é o Riluzole. Riluzole é um antiglutamato. A gente falou que o glutamato ele acaba matando a célula em excesso, né? Que na realidade é um neurotransmissor que está presente no neurônio motor. E quando excessivamente, por aquelas atividades físicas intensas também, o glutamato sobra ali, ele mesmo destrói o neurônio. Então o que o Riluzole faz é ir lá e tirar esse excesso de glutamato, reverter isso, tirar do neurônio. Tirar desse neurônio, então, pelo medicamento, aliado então à fisioterapia, né, doutora Ela? O que a fisioterapia faz com o paciente? A fisioterapia vai trabalhar principalmente em cima, né, dos alongamentos, da manutenção dessa força muscular. Uma coisa importante, né, que os telespectadores têm que saber e todos os profissionais deveriam saber, né, que é a intensidade e a frequência, né? Da fisioterapia? Hoje em dia nós temos, né, muitos tratamentos que são indicados para muitos pacientes, que é o intensivo, que é a fisioterapia intensiva, é um programa intensivo, mas com esses pacientes a indicação deste programa, ela não tem indicação. Né? Então, o terapeuta tem que ser muito criterioso de saber realmente o que ele vai trabalhar com o paciente. Cuidado com a carga que coloca com esse paciente, dependendo da fase. Sem resistência. Né? Uma resistência que seja adequada. Vai ser personalidade. Pouca resistência. A resistência que a gente coloca nesse paciente é uma resistência que é trabalhada do próprio segmento corporal dele. Né? Então, assim, trabalhar muito em cadeia cinética fechada, né? Que são técnicas que a gente utiliza, que você vai estar preservando a contração muscular, estimulando o alongamento e a contração, né, do músculo, das fibras musculares, mas sem tanta resistência. Então, o telespectador que convive, tem um parente convivendo com isso, tem que estar muito atento ao tipo de tratamento que está sendo oferecido dentro da fisioterapia para esse paciente. E acho que até o próprio cuidador, o parente que está aí com essa pessoa, até nas fases iniciais que a pessoa ainda consegue fazer algumas atividades sozinhas, também não querer estimular demais, né, doutora? Não, você consegue, vai lá, tem que respeitar. Isso, qualquer tratamento eu coloco assim como um contrato, né? Um contrato de 50% de nós, terapeutas, e 50% desse familiar. Nós temos que estar o tempo todo orientando essa família,
orientando nos posicionamentos principalmente, porque se o paciente passa muito tempo acamado, ele pode adquirir uma contratura que depois, para colocar ele em pé, mesmo durante a fisioterapia, que seja com outros recursos, vai ser muito difícil. Porque uma contratura no tornozelo, por exemplo, impede que esse paciente consiga ficar em pé. Então, essa orientação, eu falo que a gente trata o paciente dentro, né, do consultório e nessa residência também, né? Então, no meu atendimento, os familiares e cuidador que Às seja... vezes você vai na residência. Sim, a gente tem que... Para orientar ali em loco, chega uma né? fase que esse paciente, ele é atendido em domicílio. Né? Ele não consegue mais nem se clínica. deslocar. Sim, não é uma fisioterapia uma vez por semana. Não. Semana que vem você volta. Todos os Não. dias. É diária. É diária. É diária. Principalmente Que na fase não do da respiratória. fisioterapeuta, de um familiar que aprendeu, né? Isso. Ao próprio familiar, às vezes, Ou pode a seguir aprender a alguns orientação exercícios dada pela ali. fisioterapeuta. Né? A gente tem orientações, a gente pode desenvolver cartilhas, que você orienta esse paciente, mudanças de decúbito, tudo que facilite a família a ajudar a família em si, esse cuidador, e ao paciente, porque esse cuidador também precisa de muita orientação. Precisa de um apoio psicológico bastante importante. E aí a gente chega num ponto muito importante, né? Porque esse paciente, ele já está numa situação extremamente debilitada, vai precisar da ajuda de um cuidador aí numa determinada fase em tempo integral, e esse cuidador acaba doando a vida inteira dele. Sim. É uma doação. Pela pessoa. Então, o apoio psicológico, Porque acho que para ele também é importantíssimo, É uma doação né, doutor? que é um paciente que vai ficar extremamente dependente. Sim. Porque você não tem movimento. Ele vai precisar de ajuda para O que tudo. nos move é nosso cérebro mandando nos nossos músculos. Se você não tem esse comando, você é dependente. Sim. Né? E essa dependência, ela depender do outro é muito difícil. Né? Então, assim... Justamente aquilo que a gente está falando. E a aí o pessoa paciente na fase precisa mais aceitar, né? produtiva fica Dependente. E aí ela precisa aceitar também que precisa de ajuda e o cuidador aceitar que vai ter que ajudar. Que vai ter que ajudar, né? Que faz parte desse processo, né? Cada um tem que passar pelo seu pedaço, enfim. Mas assim, nós como profissionais de saúde temos que nos basear nas evidências. Né? Então, quando eu falo, né, que tem que ter cuidado com a frequência, cuidado com o tempo, é isso, é baseado em evidência. Né? O profissional tem que estar sempre lendo, tem que estar vendo sempre o que a pesquisa está falando, para ter sempre esse cuidado e essa precaução, para você não piorar o paciente. Você melhorar. O seu objetivo é sempre manter a qualidade de vida e dar o melhor que você puder. Todos esses tratamentos são para manter a qualidade de vida do paciente, então, né? Para ele ter uma qualidade de vida a melhor possível, pelo menos, dentro desse período de sobrevida. Por exemplo, eu tive pacientes, né, que tiveram um diagnóstico e tinham condições motoras ainda bastante preservadas no início, eram pacientes que faziam a fisioterapia e aí existia, né, um educador físico muito consciente que a gente conversava bastante e esse paciente trabalhava, por exemplo, algumas questões motoras que não era da físio, mas uma manutenção num pilates sem uma carga, né? Mas isso com um profissional muito especializado, né? Em conjunto, dentro de uma equipe que você discute aí os objetivos em comum. O importante, então, é sempre procurar uma equipe muito bem qualificada, procurar sempre o diagnóstico correto, converse com seu médico, não tem desespero em achar que tudo vai ser ela, mas a partir daí procurar uma equipe especializada que possa ajudar tanto na área médica, então, multidisciplinar, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia para o paciente e para a família também. Eu queria ver com vocês como é que estão as pesquisas na área dessa doença, o que se tem de novo? O que tem de mais novo realmente é a célula-tronco. Mas é muito complicado trabalhar com a célula-tronco no sistema nervoso central, porque o cérebro é uma máquina fantástica que existe milhões de componentes químicos que afetam o crescimento da célula-tronco, direcionada àquilo. E hoje a gente também não sabe como com a célula-tronco vai se comportar numa pesquisa. Por isso que as coisas patinam, engatinham, elas não correm, não existe uma pressa em pesquisa de célula-tronco. E é o que tem de mais novo em esclerose lateral amiotrófica. E, no entanto, a gente não tem a cura, não tem um tratamento, não existe uma prescrição para tratar ela. E até a célula-tronco é um assunto bem delicado e que precisa ser tratado com muita calma também, pelos conselhos de ética, por dogma. Então, é um assunto que tem que ser muito bem trabalhado. Com relação a aparelhos, cadeiras, aquele
aquele aparelho de voz, né, doutora, que a gente viu, está se avançando nessa área? Existem vários aparelhos para comunicação, tablets, existem programas que você usa no tablet para comunicação alternativa, mas como o paciente perde toda a capacidade motora, muitas vezes esses aparelhos têm que ser comandados que nem por piscar de olhos. Né? Então, assim, essa tecnologia no nosso país, infelizmente, é uma tecnologia que está muito aquém do que está na Europa, nos Estados Unidos. Né? Então, o paciente que vai precisar de uma cadeira de rodas motorizada, né? Então, assim, que já é difícil. Que já é difícil, né? Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele ainda é muito precário em relação a isso. Tomara que chegue aqui e chegue logo, né? Doutora Isaí, doutora Ellen, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por poder esclarecer e ajudar quem está assistindo a gente. Obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho também. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, porque tem especial do programa Mulher.com, que vai começar daqui a pouquinho, 12h15 da tarde. Por isso que a gente encerra um pouquinho mais cedo, tá bom? Amanhã a gente volta no horário normal, à 1 da tarde, até 12h15, falando sobre as frutas cítricas. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus, até amanhã.